Amém, irmãos? Você que tem a sua Bíblia, você vai abrir comigo em Deuteronômio, capítulo de número 31. Nós vamos ler o versículo de número 7 e o versículo de número 8. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, a gente espera, para a gente possamos ler junto. Todos acharam? Diz assim a palavra, ó. E chamou Moisés a Josué. Irmãos, Moisés foi escolhido por Deus para libertar Israel. Só que Moisés estava chegando ao seu final de carreira, ao final do propósito a qual Deus havia chamado ele. E o seu sucessor seria Josué. Um bom aluno tem um excelente professor. Não é assim que funciona? Então, Josué aprendeu com um homem que foi chamado e escolhido por Deus. Aí Moisés vai e fala, e chamou Moisés a Josué, e lhe disse, aos olhos de todo, ó Israel, esforça-te e anima-te. É isto que Deus começa a falar comigo e com você nesta noite, para vencermos os desafios que vamos enfrentar neste novo mês que se iniciou. Temos que esforçar, temos que nos animar, ainda que os desafios tenham sido difíceis. Nós temos que ter ânimo para caminhar, para continuar. E diz, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. Olha a responsabilidade que vai estar sobre o ombro de Josué. Porque ali era mais de 2 milhões de pessoas. Sobre a responsabilidade de um jovem. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te espante. Você pode se sentar? Há milhões e milhões de anos atrás, Deus revelou esta palavra a Moisés. E no século 21 a qual nós estamos vivendo, nós podemos nos encaixar dentro destes 2 versículos. Aqui Josué já estava sendo alertado por Moisés. Moisés foi escolhido para libertar Israel e entrar na terra prometida. Só que quando Deus tirou toda a nação e libertou ela de ser escrava, no meio da trajetória, Deus permitiu, preste atenção, Deus permite, sim. Nem tudo que eu e você enfrentamos é o nosso adversário. Às vezes tem coisas na nossa vida que Deus permite vir sobre nós,
você o quanto nós confiamos em Deus. Há 430 anos, Israel clamava pelo libertador. E quando Deus levanta, e Israel tem a oportunidade de sair livre, o primeiro obstáculo ou o primeiro desafio, eles começaram a questionar. Primeiro obstáculo, e hoje não é diferente. Muitos que estão dentro da igreja têm abandonado a fé porque não está suportando os desafios que Deus tem proposto para mim e você na nossa caminhada. Servir a Deus não é fácil. Só entra no céu aqueles que forem aprovados. Só entra numa empresa, só alcança um objetivo todos aqueles que superam os obstáculos que é exigido. E o céu é assim também. Entrar no céu não é fácil. Entrar no lugar santo do lugar santíssimo não é fácil. Para entrar lá, temos que vencer os desafios. Vou ler uma coisa para mim e para você. A vida é feita de desafios. O que nós podemos fazer é superá-los. Verdadeiras amizades supera qualquer desafio, ultrapassa qualquer dor, nunca te abandona e faz da esperança um oxigênio para a vida, ir mais além para vencer o invencível. Tem desafios na nossa vida que nós achamos que não temos condição de vencer. Você fala, isso aí eu não vou conseguir. Quando eu pronuncio sobre a minha vida palavras de fracasso, eu vou fracassar. Foi por isso que Moisés chamou Josué e falou, esforça, tem ânimo, porque o Senhor é contigo. Ele não vai te deixar, Ele não vai desamparar você. Qualquer desafio, obstáculo que você enfrentar, Ele estará na frente. Hoje, na minha vida e na sua vida, é dessa forma que tem que funcionar, irmão. Nós temos que nos esforçar. Tem muitos cristãos que estão perdendo a salvação porque estão parando. Perdeu a esperança, perdeu a força, não tem mais vigor, não acredita mais, não confia mais que Deus pode mudar situações que vivenciamos. Então vamos lá. Primeiro desafio, Josué estaria responsável por todo o povo. Quem hoje é responsável por conduzir a sua família? Você. Sua família é grande. E Deus escolheu você para dar continuidade, para interceder, para orar, para buscar, para a sua família herdar o reino do céu. Como Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha a determinação. Nós temos que aprender a determinar sobre a nossa vida mudanças.
Porque às vezes nós queremos mudar por uma palavra que o seu amigo dá. Primeiro a gente tem que confiar em Deus, em nós mesmos, em si mesmo. Que eu e você temos a capacidade, a condição de vencer. Se você não confiar em você mesmo, que motivo eu e você temos para continuar? Se você não confia em você mesmo, cada um de nós que estamos aqui, somos capacitados, não pelo homem, mas por Deus. Cada um que está aqui, Deus deu a ele ou a ela uma capacidade. Basta eu e você descobrirmos dentro de nós qual é a nossa capacidade. Josué teve que descobrir. Primeiro, ele se tornou supervisor. Vamos pegar aqui, vou pegar o exemplo da minha prima. Ela é professora. Vamos supor que na sala de aula dela tem 30 alunos. Ela tem que supervisionar a cada um aluno se eles estão aprendendo aquilo que ela está ensinando. Olha só, 2 milhões de pessoas. Aí eu te pergunto, uma pessoa sozinha teria condição de supervisionar 2 milhões? Mas o que Moisés falou com Josué? O Senhor é contigo. Quando você separar o povo, eu colocarei na sua boca a palavra que vai surgir efeito. Segundo, instruir. Quando você vem na igreja, a palavra instrui a mim e a você. Só que às vezes nós não somos bem-sucedidos. A culpa não é do pastor, a culpa não é da igreja, a culpa não é do ministério, a culpa é nós mesmos. Só que sempre nós queremos arrumar uma desculpa. O culpado somos nós mesmos. Porque quando nós participamos do culto, nós somos instruídos. E quem traz a instrução? O Espírito Santo, através da palavra. Quando nós ouvimos a palavra, temos que praticá-la, para que haja resultado. Então Josué, instrui, cuidar. Cuidar não é fácil. Quando você ama, o cuidar se torna difícil. Porque a gente tem tanta preocupação, que às vezes a gente acaba o quê? Sufocando quem nós amamos. O cuidar. Assim é Deus. Se não fosse Deus, o que já teria acontecido comigo e com você? Eu falo de mim mesmo. Eu já podia estar morto. Eu tenho 42 anos. Quantos livramentos Deus me deu? O maior livramento que Deus me deu foi um crime que eu cometi e não tinha fiança. Mas o cuidado de Deus é tão extraordinário que não existe nada que Ele não possa fazer. Até se você enfrentar desafios que a lei não te dá um respaldo para você se livrar do crime, Deus te dá o respaldo, e o respaldo é o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Porque quando Jesus
antes de dar o último suspiro e entregar o seu espírito na mão do Pai, ele falou: Pai, está consumado. Não existe nada que o Senhor não possa fazer. Não existe impossível para Deus. Tudo para Deus é possível. Só que tem coisas na nossa vida que vai ter que esperar. Não vai vir hoje, não vai vir amanhã, não vai vir o final deste ano. Tem coisas que vai vir daqui algum tempo. Israel esperou 430 anos para receber a promessa que os teus antecessores ouviram. Há quanto tempo você está esperando uma resposta de Deus? Tem muita gente que está abandonando o cristianismo porque não tem um dom que Satanás tem, é o dom da paciência. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Existe coisa na minha vida e na sua vida, só vamos alcançar se tivermos paciência. Proteger. Quando você ama, você abre mão de si mesmo para proteger quem você ama. Josué tinha a preocupação de proteger mais de 2 milhões de pessoas. Porque naquela época não contava as crianças. Então vamos supor que era muito mais do que isso. Olha a responsabilidade que estava sobre um jovem. Segundo desafio, era necessário travar grandes batalhas para conquistar a terra prometida. Desde quando você abriu o seu coração para Jesus entrar, quantas batalhas travadas você tem travado? E você vê muitas pessoas subir em cima do altar e falando: salvo uma vez, salvo para sempre. Não, irmão. Todo dia temos que lutar pela nossa salvação. Todos os dias temos que lutar pela nossa salvação. A salvação é adquirida por força. Temos que ter determinação que queremos alcançar a salvação. E você vê muitas pessoas subir no altar e falar: uma vez salvo, salvo para sempre. Se fosse assim, era muito fácil. Eu vinha na igreja, me batizo e vou para o mundo. Eu batizei e estou salvo. Não, não é assim que funciona não, irmão. Temos que ter compromisso. Temos que ter intimidade. Temos que ter relacionamento com Deus. Porque senão o sacrifício que Jesus fez seria em vão. Ele veio aqui como homem, como eu e você, para nos ensinar que temos a condição de superar e vencer desafios que a vida propõe a nós. Até para nascer um desafio. Talvez você está aqui nesta noite, e quando a sua mãe estava te gerando no ventre, talvez ela enfrentou na gestação muitos desafios para você estar aqui hoje. Então a vida é feita de desafios. E só vence quem se esforça, quem tem ânimo. Aí vai entrar a parte do Senhor. Não vou desamparar, estou contigo e vou à frente. O grande desafio
incluía destruir as fortificações. O que o diabo faz, o nosso adversário? Ele tenta, na família, destruir o pilar. O que é o pilar? O pilar é a base que sustenta todo o peso. Se você olhar aqui dentro deste galpão, o que está sustentando essa estrutura são os pilares que você está vendo, aonde se concentra todo o peso. Se você olhar no meio, não tem nenhuma viga. Então o que Satanás faz? Ele vai no pilar. Porque se ele destruturar o pilar, toda a estrutura fica flexível. Então, o inimigo, ele tenta atingir primeiro o pilar. A fortaleza. Destruir os fortes. Fortes também passa momento difícil. Davi era um homem forte, mas passou momentos difíceis. Elias era um homem forte, passou momentos difíceis. Acuou por causa de um bilhetinho que foi escrito por Jezabel. Homens fortes, mulheres fortes se acuam também quando enfrenta desafios. Faz parte do ciclo da vida. Destruir os fortes, exército armado dos cananeus. Além de Josué ter que se preocupar com Israel, em conduzir o povo, ele tinha que alertar e preparar o povo contra o inimigo cananeu. Aniquilar os gigantes, filhos de Anak. Mediante esses desafios, Josué precisa de 4 qualidades para colocar em ação e vencer o grande desafio, sendo que essas qualidades o próprio Moisés o instruiu. Primeiro, ser forte. Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia. Se eu enfrento um desafio, quem está ao meu derredor me vigiando? Quem? Satanás, o nosso adversário. Olha o que está dizendo. Se mostrares fraco no dia da angústia, quem vai prevalecer? Você ou o inimigo? O inimigo. Porque nós estamos mostrando para ele a nossa fraqueza. Nós estamos mostrando para ele que os desafios que estamos enfrentando está se tornando maior do que o Deus que nós confiamos. É que a tua força é pequena. Às vezes nós queremos resolver desafios com a nossa própria força. Não é a força física, é a força de conhecimento. Que às vezes nós somos formados, que às vezes nós somos capacitados em algumas áreas, nós queremos resolver certas situações com a nossa própria força. E a Bíblia está dizendo que a nossa força é pequena. A força que eu e você precisamos, ela vem do Senhor. Números, capítulo 8, versículo 10. Fará, pois, chegar os levitas perante o Senhor,
e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. O que representava os levitas? Eram ministros de louvores. Não era qualquer pessoa que era selecionada para ser levita. Tinha que ser homens e mulheres de Deus. Eu e você temos que procurar andar com homens e mulheres de Deus, que vai acrescentar alguma coisa na nossa jornada, na nossa caminhada. Às vezes queremos andar com pessoas que não acrescentam nada. Às vezes a pessoa está na igreja, mas não te acrescenta nada. Temos que andar com quem acrescenta algo na nossa vida, porque o dia que eu e você estiver cabisbaixo, aquela pessoa que está ao meu lado direito ou esquerdo, ela vai trazer a mim e a você uma palavra de ânimo. A lei e os profetas duraram até João. Então é anunciado o reino de Deus. Lucas, capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Então o que eu estou falando não é mentira. Fraco vai entrar lá no reino? Sim ou não? Fala com vigor. Sim ou não? Só entra no céu quem? Forte. Corajoso. Que não teme os desafios, que ainda que venha arrastando, mas não desanima, porque a palavra está dizendo, força. Às vezes em desafios que nós enfrentamos, temos que tirar força aonde não existe. E quem dá essa força? O Espírito Santo de Deus. Só Ele nos capacita para vencer. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Ser corajoso. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele está mandando a gente adquirir força natural. Fortalecei-vos no Senhor. Para que quando vier o desafio, nós estamos como uma fortaleza. Para conseguir superar os desafios e receber do Senhor o seu poder. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de que você vai ler em cima? O que é fortaleza para você? Hein? Quando lá fora, nos países europeus, quando acontece um tsunami, um terremoto, para onde as pessoas procuram abrigo? Fortaleza. Aonde eu e você temos que procurar abrigo quando estivermos enfrentando desafio? A fortaleza que é Jesus Cristo. Fortaleza de amor e de moderação. Porque quando estamos na fortaleza, somos protegidos por aquele que nos amou com amor incondicional.
Um amor que não poupou o seu próprio filho para resgatar eu e você. Por isso que estamos aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Não ter medo. Olha o que Hebreus diz. Mas o justo viverá pela fé. Você está vivendo pela fé? A minha alma não tem prazer nele. O justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, se alguém se afastar, Deus está aqui. Se eu me afastar do Senhor, olha o que a Bíblia está dizendo. A minha alma, não é a alma minha, não é a sua alma, é a alma do Senhor. Não tenho prazer nele. Então aqui vai dar o respaldo e justificar que não existe salvo uma vez, salvo para sempre. Porque se eu me afastar, se eu me retirar, não tem mais prazer. Então quebra tudo isso que muita gente estão ensinando. Por isso que a Bíblia está dizendo, conhecereis a verdade, e a verdade é que vai libertar. Mas temos que viver pela fé. Temos que ver os desafios, mas crendo que Deus vai dar vitória. Apocalipse 21:8. Não desanima, mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Primeiro o homem vai morrer fisicamente, a carne, mas o espírito vai passar pela segunda morte. Qual é a segunda morte? A sentença de Deus. Aí vamos saber se vamos viver eternamente com Ele ou ser destruído para sempre com Satanás. Então cabe a mim e a você a escolher aonde queremos passar a nossa eternidade. Outro, Joel, eu esqueci de anotar o versículo, só pus o capítulo 3. Essas 4 atitudes, Josué teria que aprender e pôr em prática para vencer os desafios, com o respaldo das promessas de Deus. O Senhor irá em nossa frente. Êxodo capítulo 14, versículo 14. Já estou encerrando. O Senhor pelejará por nós, por vós, e vós vos calareis. Tem desafios que você enfrenta, não é para você falar nada. Um dia uma pessoa falou comigo uma coisa e eu gravei. Você pode estar certo, mas se você falar na hora errada, você estraga tudo. Entendeu? Entendeu a mensagem? Há momentos que você tem que se calar para que o Senhor peleje por você. Para que os nossos inimigos possam contemplar com seus próprios olhos que nós servimos um Deus que cuida de nós. Para que Satanás veja que Deus peleja por nós. Romanos 8, 31. Nunca deixarás. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que tem muitos
que estão deixando os desafios da vida ser maior do que Deus. Deus está dizendo: o que diremos, pois estas coisas? Nós temos que olhar para os nossos desafios, para os nossos problemas, que o Senhor é por nós. Só que às vezes nós tiramos Deus do trono, colocamos Ele debaixo dos nossos pés e colocamos os nossos problemas no trono, achando que Deus não tem capacidade de dar vitória. Você já é um milagre. Você já é uma vitória. Quantos dormiram ontem e não acordaram? Quantos que a morte levou? Crianças, adolescentes, jovens, anciões, com tantos sonhos e projetos, não conseguiram concluir. Mas Deus te deu, a mim e a você, a oportunidade de estar aqui hoje para ouvir esta palavra, para superarmos os desafios que a vida nos propõe. A culpa não é de Deus, a culpa não é de Satanás. Às vezes, desafios nós procuramos com as nossas próprias escolhas, com as nossas próprias vontades. E às vezes queremos jogar a culpa em alguém. A culpa está em nós, que temos que ser homens e mulheres para reconhecer. Salmos 121, versículo 3. Nunca abandonará. Salmos 121, versículo 3. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda. Quem te guarda? É o governo. Quem te guarda é o sistema. Quem te guarda é o pastor. Quem te guarda é a igreja. Não, quem te guarda é Deus, que não dorme. Quem nos guarda é Deus, Deus Todo-Poderoso. Não tosquenejará. Quem te guarda é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que fica te velando 24 horas. Salmos 27, 10. Vou ler agora o penúltimo versículo e vou concluir. Porque senão eu vou passar da hora. E vocês vão ficar aborrecidos comigo. E eu não quero isso. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, quem vai te receber? É o homem? É o sistema? É o governo? É o mundo? Não. Quem vai te receber é o Senhor. E Ele está aqui hoje, assentado no alto e sublime trono, para te receber. O maior amor depois do de Deus é a de mãe. Mas aqui existe mães que abandonam seus filhos por causa de desafios que enfrentam. Talvez você já conheceu aí uma mãe que abandonou o filho. Mas aqui está dizendo, ainda que a minha mãe me abandona, ainda que ela abre mão de mim, o Senhor jamais abrirá mão de mim. Isaías 49, 15. Eu encerro aqui e vou ler sua conclusão para a gente orar. Porventura, pode uma mulher esquecer tanto de seu filho? Isso não acontece hoje não, né, irmão? Acontece ou não? Quanta mãe esquece o filho dentro do carro, está preocupado com tantas coisas, mas o principal ele esqueceu dentro do carro, o filho. Quantos pais e mães estão esquecendo dos seus filhos dentro de casa? De cuidar, de ouvir, de dar atenção.
Porque os desafios são tantos que a vida propõe, que nós às vezes esquecemos dos nossos filhos. Satanás não esquece dos nossos filhos. Ele só fica esperando uma brecha minha e sua para tragá-los. É por isso que eu e você temos visto tantos jovens morrer precocemente. Conclusão: independente dos grandes desafios que surgem a cada momento em nossa caminhada cristã, podemos manter a certeza da vitória que Deus tem preparado para aquele que confia de todo o coração. A força necessária e a capacidade vem do Espírito Santo para sermos cheios de autoridade, poder para vencermos. Basta confiarmos até o fim e as suas promessas irão se cumprir em nossa vida. Eu encerro aqui. Até aqui o Espírito Santo me permitiu falar. Agora a decisão é minha e sua.